Abre comigo na primeira carta de Pedro. Quero ler com vocês, primeira carta de Pedro, capítulo 5. Quero ler com vocês a partir do verso 6. Como eu estava falando, o pastor Ivani tem ministrado sobre a igreja irresistível. É um alinhamento de São Paulo, né? E ele tem achado bem de, nos cultos da família, estar falando sobre a igreja irresistível. Era para ser já a última característica, mas eu quero falar da 11ª característica. Que a igreja que é irresistível aos céus, ela se humilha. Talvez você está ouvindo aí pela primeira vez, igreja irresistível. Ué, a igreja é o docinho de Deus, né? É a última Coca-Cola. Não é esse sentido. A igreja irresistível no sentido de que a igreja atrai os olhos de Deus, não de forma altiva, soberba, mas atrai o coração de Deus. E a igreja irresistível tem alguns pontos, algumas características. Começou desde janeiro e agora já está no término das características. E a 11ª, que eu quero voltar a ela, é a igreja que se humilha perante o Senhor. Quantos acharam? Pode dizer amém. Versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Gostaria de ler junto com vocês mais uma vez o verso 6, no 3. 3. Para ensaio tá bom, mas pode ficar melhor. Vamos lá, todos aqui. Humilhai-vos. Feche teus olhos mais uma vez. Pai, nós te damos graça pela tua palavra, sabendo que a honra é sua, o poder é seu. Tudo pertence a ti, Senhor. Que o Senhor mais uma vez receba a glória para si, a adoração e tudo que está sendo feito nesse lugar, ó Deus. Que Satanás não tome partido neste culto. Que Satanás não roube a semente em nossos corações e nem implante nenhuma de suas sementes em nosso coração a partir do momento em que a tua palavra for ministrada. Que tão somente, ó Deus, o Senhor possa trazer clareza ao nosso entendimento. No nome de Jesus. Amém. Nem sei se essa água era minha, mas já estava aqui. Amém, né? Tá tudo certo. No final tá tudo certo. Vamos lá. Quero falar aqui sobre a verdadeira humilhação. Talvez não, né? A gente já ouviu muito tempo, por muitas vezes, até em ministrações. Se bobear, até eu já falei nessa frase, né? Você já deve estar pensando. Falou de humilhação, uma das frases que em muitos ministérios percute é: os humilhados. E isso não é bíblico, nem aqui, nem na China e nem em lugar nenhum, irmãos. A exaltação da igreja não vem pela humilhação que a igreja sofre. Tá bom? A exaltação da igreja vem na prática da humilhação da igreja perante Deus. Então desmistifica isso aí, irmãos. Se você está sendo humilhado, você tem que dar glória a Deus. Deus não vai colocar você no palco e quem está embaixo. Já entendeu, né? Você não vai estar no palco e quem vai estar embaixo. Isso não é bíblico, irmãos.
A humilhação faz parte. Foi cantado aqui, que letra, irmãos? Coliseu não parou a igreja. Falou de Roma. Falou das pressões da igreja. Tudo isso. Se Deus vendo tudo isso, irmãos, mesmo assim permitiu que o seu povo passasse por isso, por que a gente vai de forma errada dizer que os que são humilhados são exaltados? Não. Mas vamos lá, o que é humilhação? Quando a gente vai pesquisar a respeito do que é humilhação, fala-se de abatimento, sofrimento, humildade e também fala-se de dobrar os joelhos. Se você for pesquisar, até na tradução normal do português vai dizer que humilhação é dobrar os joelhos. É daí que traz o conceito de alguns irmãos que orar de joelhos é melhor. Mas a gente sabe que quando se trata de dobrar perante Deus e humilhação, não é simplesmente os joelhos da igreja, né? Os joelhos do ser humano, mas o coração. A verdadeira humilhação não procede de alguém que se ajoelha no chão de terra e de barro. Eu me ajoelhei aqui, todos sabem que eu me humilhei perante Deus. Não. A humilhação, ela procede de dentro do coração do ser humano. Então, para mim, você pode mostrar que você está sendo humilhado de joelhos dobrados, mas para Deus não. Para Deus é um coração que se dobra, não um joelho. Por isso que alguns contestam quando dizem, quem ora de joelhos é melhor. Quem disse? Às vezes quem está de joelhos, irmãos, não alegra o coração de Deus, enquanto quem está em pé, com os olhos fechados ou sentado, Deus está falando, nossa. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Você entende? Então, dobrar os joelhos faz parte. Até eu gosto de dobrar o joelho, é uma forma, né, mais confortável. Isso para mim. Talvez para você deitado, em pé, enfim. Mas a verdadeira humilhação, ela procede da onde? Do coração do homem. Não adianta dobrar o joelho. Se humilhar de joelho, se o teu coração não se humilha. E quando fala do coração, fala de quem nós somos. E uma das características da humilhação é a humildade. Por exemplo, se nós voltarmos aqui no verso 5, onde Pedro adverte os jovens, deixa ele dar glória, irmãos. Olha só, semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade. Ele fala sobre a humildade antes de falar da humilhação, porque a humildade é a característica da humilhação. E o que é a humildade? Talvez alguns tenham o conceito de humildade. Trocou a água, mas era para deixar aquela mesmo. Já tinha bebido, já era. Já era, né, irmão? Alguns têm a humildade como conceito de ter pouco, recurso financeiro. Alguns acham que a característica um ponto, melhor dizendo, da humildade é deixar de pintar a casa, usar roupa desbotada. Nós somos humildes. A casa está caindo nos pedaços. Somos humildes. Aí deixa a casa em cinzas, não pinta. Isso não é humildade. Isso é uma humildade externa, né? Mas o conceito de humildade, ele está de acordo com a procedência do coração do ser humano. Falar de humildade é falar de simplicidade. Você quer ver uma das formas da gente reconhecer a humildade? É quando eu reconheço a minha fragilidade e a minha limitação. Isso é ser humilde. Eu sei da minha limitação. Eu sei da minha fragilidade. Isso é ser humilde. Mas alguns acham que a humildade é não pentear cabelo, não passar desodorante, não escovar o dente,
não mudar a sandália do pé. Ah, tá rindo, irmão? Não, eu não posso comprar um carro porque eu vou deixar de ser humilde. Então você não sabe o que é ser humilde. Existem pessoas bem financeiramente, irmãos, mas que são humildes ao extremo. Mas também tem aquelas pessoas que não têm nada e que são humildes. Mas elas não são humildes porque elas não têm nada. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. A humildade, ela procede do coração. Então, a gente precisa entender que a humildade é uma característica da humilhação. Coloca aqui para mim Mateus capítulo 5, verso 3, para a gente acompanhar. Bem-aventurados os, porque deles é o reino. Em algumas traduções diz os humildes de espírito, ou pobres de espírito, é a mesma linguagem. Aí pega, né, irmãos? Se pobreza tem a ver com recurso financeiro, que tipo de característica de pobre de espírito que ele está falando? Quem está falando de bem material? Então não tem nada a ver com o que a gente entende hoje em dia sobre humildade. O que de fato ele está querendo dizer quando ele diz que os pobres ou os humildes de espíritos terão o reino dos céus? E eu fui pesquisando um pouco a respeito disso. Quando ele fala de humildade de espírito, ele está falando de alguém que é desprovido de um sentimento de orgulho ou autossuficiência. Então, alguém que é humilde de espírito é alguém que em seu coração não tem orgulho. E o que é que o orgulho faz? O orgulho não me deixa reconhecer a minha fragilidade. Não me deixa permitir que eu entenda a minha pequenez em Deus. A gente percebe muito que o orgulho fala muito do bem do ser humano, de quem ele é, ou melhor, de quem ele é não, ou do que ele quer receber de alguém. O orgulho fala muito de si, fala da prepotência do homem. E o humilde de espírito, ele não permite que o orgulho tome posse de si. Quando é que eu sei que eu sou orgulhoso? Quando eu não cedo. Quando eu não abro mão. Quando as minhas convicções são as certas. O que eu faço é o certo. O que eu penso é o certo. O que eu determino é o certo. E isso é orgulho. Porque se eu me visto de humildade, quando ele fala no verso 5 da carta de Pedro, da primeira, quando ele fala de se revestir de humildade, ele está falando de um convívio entre os irmãos. Porque é no convívio entre os irmãos que a gente percebe isso, Augusto. Quando eu faço um solo e Augusto faz outro, e eu não quero reconhecer que o que eu fiz foi errado e o dele foi o certo. Ou quando eu posso cantar uma canção com uma letra errada e ele passa a certa, e eu quero ter convicção para não aceitar que eu errei, isso é orgulho. E diante de Deus, um coração que se humilha é um coração humilde. E o humilde, ele não tem em seu coração orgulho. Ou seja, eu abro mão das minhas convicções. Eu abro mão do que eu penso. Eu abro mão do que eu determino e dou o braço a torcer. Isso é também deixar de ser orgulhoso. E nós falamos de orgulho e de altivez de espírito, que praticamente andam juntas, irmãos. Porque a altivez de espírito, ela também anda na mesma frequência. Eu sou melhor, eu prego melhor,
eu canto melhor, eu danço melhor, eu sirvo melhor, meu solo é o melhor, minha voz é a melhor, os meus ensinos são os melhores. Você percebe que só entro eu? Quando é que eu sei que a pessoa não se humilha? É quando ela fala muito de si. É quando ela exalta muito a si. Ou ela percebe mais de si do que dos outros. Isso é característica de orgulho. Isso nos impede de nos humilharmos. Não existe. Por isso, irmãos, que quem dobra o joelho nem sempre vai dobrar o coração. Que às vezes a pessoa dobra o joelho, mas é orgulhosa. Tinha que ser eu. Eu é que estava na escala, Alexandre. Não, eu cheguei atrasado, mas eu tenho que estar aí. Orgulho. O dia que era para eu ministrar, cheguei um pouco atrasado. O pastor Ivani sobe a tribuna. Era para eu ter ministrado. Orgulho. O orgulho nos faz, irmãos, rejeitar a possibilidade do outro fazer melhor o que a gente faz. Você pegou isso aqui? O orgulho causa isso. Ele nos faz rejeitar. Que embora, eu vou pegar o Augusto hoje como exemplo. Embora eu faça a mesma coisa que ele não aceita que eu faça melhor. Isso é orgulho. Porque um coração de fato, ou um espírito de fato, humilde, reconhece que o outro pode ser melhor. Então eu abro mão das minhas convicções, ainda que eu saiba fazer melhor. E aqui é mais profundo. Porque não é porque eu faço melhor, também que ele não possa fazer. Porque existem esses dois extremos. O extremo de ele não assumir que eu faça melhor, e eu não assumir que por mais que eu faça melhor, ele não faça no meu lugar. Isso é orgulho. O orgulho fala de si. É o que eu penso. Meu pirão primeiro. Minha vontade primeiro. Eu tenho que liderar. Ninguém pode liderar se eu não liderar. Ninguém pode pregar se eu não pregar. Ninguém pode ir se eu não for. O orgulho, ele fala de si. A autossuficiência fala de si. Quem é autossuficiente é orgulhoso, não e nunca será humilde. E jamais será um coração que se humilhe. Porque para eu me humilhar, eu tenho que abrir mão das minhas convicções e assumir que eu estou errado. Lembra do filho? O filho sai de casa. Sempre a gente volta no filho. Mas para o filho voltar, ele teria que abrir mão da sua convicção de que ele falhou ao sair da casa do pai. Quando ele ensaia a oração, ele diz: Senhor, pequei contra ti. Pai, pequei contra ti. Ele está assumindo: eu errei. A autossuficiência levou ele a sair, mas ele reconheceu: eu tenho que abrir mão dela para voltar para a casa do meu pai. Ele só se humilha porque o coração dele deixa de ser um coração orgulhoso. E quantos filhos orgulhosos existem na terra, irmãos? Se a gente já sente ânsia de vômito quando a gente vê alguém falando: eu sou melhor. Não, fazer o quê? Deus me abençoou. Fazer o quê? Deus me fez assim. Gabriela. Deus me deu e é o meu chamado. É o meu chamado. Não, porque se eu não estiver lá, o Espírito Santo não flui. Ah, meu irmão. Põe aqui Provérbios capítulo 29, verso 23. Se você está com a Bíblia, pode abrir junto, pode anotar. Provérbios só coloca aqui, porque aqui a gente lê a mesma versão, aí a gente entende melhor. Provérbios capítulo 29, verso 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá o quê? Obterá o quê, irmãos?
honra. Então a honra e a exaltação e a aproximação, o relacionamento com Deus vem diante de alguém que tem um espírito humilde. E aonde está a falha do nosso entendimento? É que a gente, irmãos, se orgulha, se ensoberbece tanto que a gente esquece da Bíblia. Quem abate o soberbo, o altivo de coração, o orgulhoso, não é o diabo. Quem abate o soberbo é o próprio Deus. Deus quem abate. E nós vamos ver que isso está no conceito de humildade, irmãos. Por isso que eu estou falando a respeito disso. Pode deixar até esse versículo aqui. Porque lá, eu vou ler esse aqui, mas pode deixar esse aqui mesmo. Porque lá em 1 Pedro, no capítulo 5, quando ele fala sede todos revestidos de humildade, logo após a vírgula, ele vai deixar, porque Deus resiste aos soberbos. Como eu sou resistido por Deus? Quando é que Deus me resiste? Quando é que Deus me evita? Irmãos, rejeição não é, ó, fica só um pouquinho aí que eu estou aqui, tá, meu filho? Não, rejeitar, irmãos, é deixar de lado. Rejeitar é não se atentar. Rejeitar é reprovar. Deus resiste, Ele rejeita aos soberbos. Não tem como um soberbo se aproximar de Deus. Imagina uma oração soberba. Imagina um serviço soberbo. Imagina uma canção cantada em soberba. Imagina servir uma ceia em soberba. Imagina dar um abraço soberbo. Um aperto de mão soberbo. Estou aqui cantando, Ele é o mais belo. Eu o amo. Ele é tudo na minha vida. Estou aqui pulando. Aleluia! Aí quem está de fora está olhando. Meu Deus do céu, Miquel está igual pipoca. Ele está top aí, Deus. Meu Pai. O que esse menino está fazendo? O Senhor está com os olhos centralizados aonde, irmãos? Vamos ver se você pega isso aqui. Aonde estão os olhos de Deus? Aonde estão os olhos de Deus? Deus está atentando os seus olhos para o meu coração. Não adianta expressar do lado de fora o que a gente não consegue revelar do lado de dentro. A verdadeira humilhação está voltada a um coração que se humilha, que é humilde, que reconhece, sou pequeno, sou limitado, sou frágil, eu sei que não sou o melhor. E ainda que eu faça melhor, a honra não é minha. A glória jamais será minha. O culto foi profético. Quem tocou? Ministério de louvor. Quem ministrou? Os ministros da casa do Senhor. Mas a honra é de quem? A glória pertence a quem? A honra pertence a quem? O louvor pertence a quem? Ao único. Esse pode dizer, a nossa autossuficiência não se compara à autossuficiência de Deus. Porque a autossuficiência de Deus não é carnal. O homem, quando é autossuficiente, ele humilha o outro. O homem, quando é autossuficiente, ele despreza o outro. O homem, quando é autossuficiente, ele pisa no outro. Mas Deus é autossuficiente, Ele é soberano. Ele é implacável. Ele é ilimitado. Deus não é soberbo. Deus é reto. Deus é justo. Mas o homem não, só altivez é carnal. Mais um texto para a gente se atentar melhor. Provérbios 16, verso 18.
A soberba precede a... E a altivez do espírito precede a... Quando foi que caiu? Quando confiou em si mesmo. Quando foi que caiu? Quando não se submeteu. Deixou-se ser levado pela soberba e altivez de espírito. Por isso que os humildes ou pobres de espíritos, esses tomarão posse do reino. E o restante é abatido. Cai em ruína. Eu lembro uma vez Jesus falando com os fariseus, ele disse assim, ó: aquele por quem a pedra cair em cima, será reduzido a pó. E os fariseus entenderam o que Jesus estava falando. Por quê? Porque os fariseus, eles se auto-intitulavam os melhores. Não, ministério, comunhão rara. Cuidado quando você utilizar essa fala. Ministério, comunhão rara é um ministério top de paciência. Cuidado, irmãos. O ministério, comunhão rara, ele está acima. O ministério, quando na verdade deveria dar honra ao dono do ministério. O ministério, calma aí, irmão. O ministério, comunhão rara, não. O Senhor do ministério. Deixa eu reformular aqui. Porque, irmãos, se entrar no nosso coração a soberba, o final é a ruína. Olha para o teu vizinho e diz para ele: jamais um coração soberbo. Repita para ele: jamais um coração soberbo prevalecerá diante de Deus. Jamais. Oração soberba, abatida. Serviço soberbo, abatido. Você pode pegar um copo de água e trazer aqui. Não é puxando sardinha para ali, não é, não. Você pode trazer um copo de água, irmão. Se seu coração... Jamais, irmão. Teu serviço foi rejeitado. Ei, Deus resiste. Quer ser resistido por Deus, irmão? Entra por essas portas dizendo: sou o melhor. Hoje eu vou acabar com tudo, eu vou envergar a terra. Já ouviu essa, né? Não, se eu pegar naquele microfone, ou o céu desce ou eu vou ao encontro de Deus. Nessa hora tu vê até a asa do anjo batendo assim, ó. Síndrome de Lúcifer, irmãos. Lúcifer não só queria ter um trono no lugar de Deus. Lúcifer queria ter um trono acima. Não era entrar no lugar de Deus, era estar acima. Acima de Deus, irmãos. Você tem noção? Imagina o cristão. Não, porque eu conheço. Não, porque a minha base teológica. Não, porque eu conheço de harmonia. Não, soprando, tenor. Eu sei quando a voz sobe, eu sei quando a voz desce. Eu sei como tocar no coração do povo. Sabe nada, irmãos. Sabe o que é isso? Autossuficiência. Confiar em si mesmo. Achar que pode fazer alguma coisa. Nem Pilatos foi capaz. Nem Pilatos foi capaz de querer fazer alguma coisa. E quando ele se achou o dominador de alguma coisa, Jesus falou: segura a onda aí, hein? Não há autoridade nenhuma.
que não seja dada. Jesus, fica na tua, que você não é autossuficiente, não, você não tem poder sobre mim. Então, a autossuficiência leva à queda, a prepotência leva à queda, o coração orgulhoso leva à queda. Irmãos, Deus sabe trabalhar no vaso. Quando Deus quer manter o coração do homem na humilhação e na humildade, Ele sabe como trabalhar no barro. Ele sabe, o oleiro entende. Já foi ministrado aqui pelo oleiro, o presbítero Luiz Antônio. O oleiro está aqui, dando a regulagem. Quando ele percebe que criou um calombo do lado direito, ele põe a mão e regula. Se o calombo for embaixo, ele mete a mão e regula. As mãos e os pés do oleiro estão sobre o vaso. E quando o vaso ele se intitula autossuficiente, ele quebra. Por isso a gente entende, quando Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 7, lá diz assim, para que me não exaltasse pelas excelências das divinas revelações, Adriano e João Lucas, foi-me dado, o espinho veio para que o coração de Paulo jamais crescesse. Como se Deus estivesse dizendo para ele, olha o tanto de impacto que as cartas de Paulo causam hoje, irmãos. Mas este homem, com espinho na carne, reconheceu, eu sou pequeno. Ele entendeu que se Deus não colocasse o espinho, ele não chegaria onde ele chegou. Se Paulo tinha um espinho, imagina nós, irmãos. Se o homem não se deparar com esse espinho, ele se engrandece. Por isso que jamais que Deus nos use, jamais que Deus faça alguma coisa através de nós, jamais que nós, jamais, por mais que a gente alcance alguém, eu jamais posso permitir no meu coração dizer, ou atribuir a mim, eu consegui. Por que eu disse que o olheiro sabe trabalhar com o espinho em Paulo? O espinho veio por quê, irmãos? Ih, os irmãos estão com sono de manhã. O espinho quem colocou? Ele disse, foi-me dado. Olha, Paulo, toma de presente. Você subiu muito alto. Então você tem que lembrar que você sempre é pequeno. Quem sobe ao mais alto sempre vai descer ao nível mais baixo, irmão. Por isso que Deus exalta quem se e quem quer subir pelos seus meios e méritos são abatidos. Deus sabe trabalhar. Tem um espinho aí? Eu duvido, irmão, se não tiver uns 5. Se Paulo tinha um espinho, imagina o cristão brasileiro. Quantos espinhos não deve ter, irmãos? Só uma brincadeira, mas cada ser humano deve ter um espinho. Para quê? Independente da altura que suba, você jamais vai atribuir a você o mérito de ter subido. Você pode subir ao mais altos céus, você pode ver a cor dos céus, céu atmosférico, celestial. Você pode encontrar qualquer tipo de céu, você jamais pode se esquecer de que você subiu não por você. Você chegou não por você. Você alcançou não por você. Você alcançou por Ele. Você conseguiu por Ele. Nossa, que palavra, Miquel. Não, que palavra que Ele deu. Nossa, que canção, que voz. Não, que dom que Ele deu. Um coração humilde não atribui a si a honra. Então, por mais que eu suba, por mais que eu desfruta, nunca será sobre nós. Nunca será sobre nós. Quem conheceu a mente do Senhor?
Quem pode compreendê-lo? Quando eu acho que eu chego, foi porque ele chegou primeiro. Deus sabe, de tal forma que Deus sabe trabalhar no barro, irmãos, no vaso de barro, que lá em Romanos 7, versículo 24, o barro declara: sou miserável. Olha, Paulo, eu não presto. O que eu conheço, Alexandre, é como esterco. Sabe o que é esterco, irmão? Bosta. Pô. Fezes, tá bom. Fezes. Fezes. Cocô, bosta. Você nunca viu? Tá rindo, Rafael? Vai dizer que você nunca viu. Passa o cavaleiro do cavalo branco lá na tua rua. Deixa meia dúzia de marca lá. Você nunca cirou com isso. Fezes. Que é mais meigo, mais bonitinho, né? Mas ele fala: o que eu conheço, tudo que eu conheci quando eu cheguei diante dele, é esterco. Olha, Paulo, minhas convicções foram ralo abaixo. Minha sabedoria foi ralo abaixo. Ali escrevendo a carta, deixa eu dizer algo para vocês, irmãos em Roma: eu não passo de um miserável. Quem é que pode me livrar? Quem é que pode me livrar de alguma coisa? Paulo está se humilhando, e quem se humilha reconhece a sua limitação. Ei, se humilhe mais. Reconheça que não é por você, não é por nós. Nós não temos mérito, irmãos. Não há mérito em nós. Todos. Está lá em Romanos. Não sei se no 5, se no 6, enfim, está ali. Do 5 ao 7 você vai ver ele discorrendo, mas você vai ver em um ponto ele dizendo assim, ó: todos pecaram, todos se extraviaram. Sabe o que é extraviar? Sair da rota. Não há um homem sequer justo. Todos pecaram e destituídos estão da glória. Não estaram ou estiveram, não está no passado, está no presente. Estão da glória de Deus. Por isso que o homem tem que sempre se lembrar da humilhação. E quando nos humilhamos, nós adquirimos para nós a humildade. Porque a humildade nos faz reconhecer que, embora façamos melhor, não existe mérito em nós, não existe honra em nós, não existe aplausos a nós. Amém? Ele sabe trabalhar. Lucas capítulo 18. Jesus vai contar uma historinha, e quando Jesus conta história, uma coisa é o homem, pescador, contar história. Outra coisa é quando Jesus quer contar uma história, irmãos. Já vou caminhar para encerrar, mas deixa eu falar de alguns pontos aqui. Lucas capítulo 9, capítulo 18, versículo 9. Jesus assim, ó, a parábola do fariseu e do publicano. Verso 9 está assim, ó: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si, crendo que eram, e desprezavam eu vou ler isso aqui de novo, irmãos. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si,
mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Aí Jesus diz, 2 homens sobem ao templo, um fariseu e outro publicano, e eles vão para o templo para orar. Não há nada de errado em orar. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana. Você que ama falar de jejum, hoje eu estou jejuado. Hoje eu fiz um jejum. Olha só, irmãos. Ele está falando ele está falando de si para quem? Para Deus. Jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo quanto possuo. Esse é o fariseu. A oração farisaica, ou a oração orgulhosa. Você entra e a primeira coisa que você faz para Deus é dizer sobre você o que você faz de melhor. Por isso que jamais um coração soberbo se humilha diante de Deus. Porque o soberbo, ele fala de si para si. Alguns homens até palestram sobre isso. O soberbo, ele fala de si para si mesmo e de si mesmo. Não há ninguém melhor do que ele mesmo. Eu sei que eu tenho que me amar no sentido bom. Mas existe um exagero em amar a si próprio, tá? Que às vezes a pessoa ama tanto a si próprio que ela despreza quem está do lado dela. E isso não é saudável. Porque quando essa pessoa tem esse amar a si mesmo de forma soberba, ele se veste ou ela se veste de uma roupagem, de uma convicção, mas destratando quem está do lado. Desprezando quem está do lado. O soberbo fala de si. Olha, Senhor, neste bairro de Paciência, ninguém jejua como eu. Neste bairro de Paciência, a minha voz é a única que alcança o agudo. O meu acorde é o melhor. Não, Senhor, em Paciência não existe músico como eu. Eu estou na tua casa todo dia. Eu te sirvo. Irmãos, ele não está falando de algo errado, mas a forma que ele está falando é errada. Não há erro em dizimar a Deus. Não há erro em orar diante de Deus. Não há erro em estar diante de Deus. Não há erro em servir a Deus. Deus não está reprovando o serviço dele. Não é o servir que é errado. Não é aquilo que ele está fazendo que é o errado. Mas Deus está falando da maneira como ele entra. Se eu não entrar humilhado, jamais Deus me exaltará. Mas humilhado não é que alguém te humilhou. Não é que o teu patrão te humilhou. Não é que o teu irmão, talvez de sangue ou da igreja, te humilhou. Não é porque alguém humilhou você que Deus vai te exaltar. Muito pelo contrário, sou eu que devo me humilhar ou entrar debaixo de humilhação. Ele entra e a primeira coisa que ele diz para Deus é sobre ele. Não, Senhor, eu fiz isso, essa semana eu jejuei, essa semana eu dizimei, eu estou dizimando sempre, eu estou fazendo sempre, eu toco sempre, eu prego sempre, eu sirvo sempre. Deus, eu estou aqui enquanto alguns estão no bar se prostituindo. É a oração dele. Enquanto, na verdade, o publicano entra. Ele senta até na última cadeira, imagina. Ele senta na última cadeira, quietinho, e começa a bater no peito, porque o publicano fazia isso.
Senhor, tem misericórdia de mim. Vamos lá? Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus só disse isso da fala do publicano. Depois ele vai dizer: quem é que desceu justificado para a sua casa? Quem que você acha que foi justificado? O publicano, é lógico. Todo aquele que se humilha é exaltado por Deus. Qual é a forma de eu vir diante de Deus? Venha falando menos de si. E ele fala de si e fala dos outros. De si no sentido de ser o melhor. Mas o publicano não. O publicano, quando se refere a ele, ele diz: eu não sou nada. Eu sou pó. Eu sou pequeno. Por isso que os que se humilham são exaltados por Deus. Filipenses capítulo 2. Põe aqui, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 6. Nosso maior exemplo, irmãos. Se você acha que a gente se humilhar não é servir a Deus, vamos ver o nosso mestre. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Pode passar. Mas aniquilou-se a si, tomando a forma de, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte, morte de cruz. Pode deixar parado aqui. Se o próprio Cristo se esvaziou, se humilhou, quem somos nós, irmãos? Olha, Cristo, eu sei o que eu sou, mas eu abro mão daquilo que eu sou. Porque quando ele diz: eu tomo a forma de servo, ele está abrindo mão de si. Ele está tomando uma forma que de fato não era a forma dele. Por isso que Paulo falou que ele veio à semelhança da carne do pecado. Irmãos, semelhança da carne do pecado. Cristo sofreu todo tipo de tentação que a gente não imagina. Olha para a queda do homem no século 21, para as práticas do pecado do homem, e imagina o que Jesus sofreu na pele. Todo tipo de mazela. Ele adotou para ele uma forma que não era nem a dele. Mas ele mesmo se humilhou. E aqui eu já vou para um outro ponto da humilhação. A humilhação verdadeira, ela nos leva à obediência. A gente aprende com ele. Por isso que eu pedi para deixar aqui, ó. Humilhou-se a si mesmo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. A verdadeira humilhação da igreja leva a igreja à obediência. A igreja que se humilha jamais se distanciará da obediência. Cristo, não é porque ele se humilhou que ele deixou de obedecer. Muito pelo contrário. Ele se humilha e percorre toda a sua vida sendo obediente. Quer se humilhar diante de Deus? Ou quer encontrar a verdadeira humilhação? Aprenda com o Senhor Jesus. Abra mão das suas convicções. Abra mão do que você pensa. Abra mão do que você acha de si. E se renda totalmente a Ele. Essa é a verdadeira humilhação da igreja. Deus não exaltará a igreja pelo tanto que a igreja for humilhada.
Porque a igreja já foi, irmãos. Num tempo muito distante, a igreja já passou. A gente só está vivendo o nosso tempo. Mas a igreja já é vencedora em Cristo. Então a gente vê que o tanto que a gente se humilha não altera. Muito pelo contrário, nos aproxima. Nos leva mais a Ele. Nos leva mais a provar dEle. Nos leva mais a experimentar dEle. Por isso que quem se humilha é exaltado. Quer subir? Quer ser exaltado? Desça. Abra mão de si. Não se ache o melhor, ainda que você faça o melhor. Mas sempre se ache menor, ainda sendo grande. Sou pequeno, sou menor, sou miserável, não tenho nada, não sou nada, ainda que tenha. Quantos estão entendendo isso? Essa é a verdadeira humilhação. Se coloca